Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem com saúde. Vamos aqui então mais um encontro. Eu acho que você já deve estar percebendo pelo plano de estudos, né? Que nós já estamos chegando aos movimentos finais dessa disciplina. Então, nós temos esse encontro no dia de hoje, mais dois encontros futuros falados, né? Dialogados. E depois nós temos encontros apenas para tirar dúvidas pontuais de determinados assuntos que tratamos aqui nas nossas aulas. E aí então eu fico esperando com que você venha com a sua dúvida, né? Depois desses dois encontros falados, para que eu possa te ajudar a compreender um pouco mais e melhor, tá? Mas precisa ser uma dúvida pontual de um determinado assunto em que nós falamos. Então, fica de olho para você não se perder. Ai, Morgana, é obrigatório que eu venha na aula de revisão? Não, não é obrigatório. Se você entende que você não tem dúvidas, não tem questões, né, não tem demandas a serem trazidas para a gente debater, me parece que não é obrigatório, até porque você já vai ter até recebido a sua nota, né? E aí, então, muitos já serão considerados aprovados, né? Acredito que sim. Mas então é isso, tá? Eu queria deixar isso aqui bastante claro para vocês, porque tem alguns alunos nos perguntando até quando iriam às aulas. Bom, ultrapassada essa questão, você deve estar vendo aí na sua tela a informação do que nós vamos falar um pouquinho no dia de hoje, que é a imunidade profissional. Você deve saber que essa questão que envolve a imunidade, ela foi muito discutida e debatida através de uma ADI que colocou por terra, né, esse lugar em que o advogado meio que se protegia, né, no munus da sua atuação, que era a imunidade profissional. Mas por quê, Morgana? Porque começaram a entender que o advogado era um sujeito que muito se escudava através desse lugar que pregava a indignidade do outro, porque ele estava no mundo da sua representação de advogado, ele falava qualquer coisa, né? E não cultuava as boas relações com o outro, de forma escrita ou falada, causando prejuízos de grande natureza, especialmente aos direitos de personalidade e também em relação ao movimento da honra, né? Do outro, da nobreza do outro. E por essa razão, então, entenderam por bem revogar o artigo 7º, especialmente no seu parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia. Se você for lá comigo agora, no artigo 7º, você vai ver que logo no caput ele diz assim, ó, que são direitos do advogado. Nós já vimos esse artigo e todos os seus incisos, né? Mas de forma bastante proposital, eu deixei de fora o parágrafo 2º. Se você pegar o Estatuto da Advocacia pelo Planalto, né, que eu sempre abro o Planalto, porque assim, é uma fonte para lá de reforçada, né, de que a legislação está atual, o Planalto. E aí está dizendo assim no parágrafo 2º, ó, que tudo isso está vetado, né, foi revogado, está riscado. Mas ele falava assim, o parágrafo 2º, ó, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte. Olha só como é que ficava, né? Um terreno bastante fértil para as impunidades. No exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos. Então, o advogado, quando ele cometia algum desvio, né, qualquer tipo de informação que causasse uma jocosidade, um achincalho, uma ofensa a alguém, a uma pessoa, né, a um membro eh, da ambiência forense, ele só era punido com o excesso. E para a gente provar que ali teria havido, então, o excesso, é que vinha um sem fim de coisas, né? Porque, afinal, o que é excesso dentro, né, de um lugar onde os debates estão acalorados? Está todo mundo, né, com o seu nível intelectivo aguçado, elevado, e aí, então, seus desejos e convicções também inflamados.
Então, muitas das vezes o advogado difamava, injuriava e caluniava pessoas, mas ele estava sempre assim, né, protegido por esse guarda-chuva, por esse manto. Hoje não mais. E a gente precisa perceber, né, que de uma forma bastante justa, isso trouxe eficácia para as nossas relações sociáveis, de urbanidade e civilidade. Mas mesmo assim a gente encontra pontos, né, de prejuízo. Na aula passada eu te mostrei um vídeo onde o advogado chamava a juíza de idiota, né? E aí, então, a gente tem que perceber que quando a gente se manifesta, quando a gente fala, quando a gente está dentro desse trato comunicacional, a gente tem que ter um cuidado bastante grande com aquilo que a gente expressa, porque esse direito, né, chamado liberdade de expressão, ele não é absoluto, né? Nem o direito à vida é absoluto. Então, por essa razão, a gente tem que pensar cotidianamente qual é a forma com que eu me dirijo a essas pessoas, a todas elas, dentro desse lugar, né, da liberdade comunicativa, de modo a que eu participe social, culturalmente, politicamente, né, de todos esses movimentos, ó, de sociabilidade, de eticidade, de operabilidade das relações, mas sem causar prejuízos a ninguém. Morgana, mas se a gente for pensar, né, nessa situação, a gente nunca superou esse grande impasse, né, do como que a gente consegue construir uma relação considerada ajustada e com uma celebração de acordos. Pois é, eu vou confirmar para vocês isso, sabe? Eu vou dizer que concordo se você estiver pensando isso. Porque muitas das vezes a gente tem, dentro da sociedade, várias nuances, né, de bastante prejuízo. Você quer ver uma coisa? Não só dentro da advocacia, mas nos campos de futebol, né? A gente tem aí prejuízos em relação às pessoas, especialmente as pessoas que são negras, né, no futebol. Elas estão sempre sendo achincalhadas, ofendidas, injuriadas, maltratadas, alvo de preconceito, alvo de qualquer tipo, né, de violação de direitos humanos, que de tão fundamentais são que a gente tem que parar tudo e repensar a vida. Aquele jogador Vini, né, no exterior. Olha o quanto de prejuízo as pessoas trazem para ele por conta desses olhares que trazem marcadores de exclusão, né? Ah, quando não falam, né, quando não agem de forma contrária ao jogador falando, né, gritando, entoando cânticos na arquibancada, eles imitam é, macacos. E isso é uma situação perturbadora. É perturbadora porque traz um prejuízo, sabe, de desmerecimento à pessoa humana, mexe com os direitos de personalidade. Não só isso, né? Não só nos jogos de futebol a gente vê que esse direito fundamental, a liberdade comunicativa, também precisa ser repensado. Se a gente observar os jogos universitários, né? Nos jogos universitários também isso acontece de forma flagrante e o pior, muitas das vezes envolvendo alunos do curso de Direito. Eu trouxe aqui para você algumas questões, né, sobre isso, especialmente algumas reportagens, ó, que se você puder perceber, você vai ver, né, que ofensas racistas, né, ofensas no movimento que deveria ser de congraçamento, né, que é um campeonato esportivo entre jovens, o que fica marcado ali são, né, infelizmente, frases e cânticos, mais uma vez, ó, de preconceito, de exclusão, né, de prejuízo e efetivamente elitistas. Não só isso, né? A gente vê também dentro do espaço universitário, né? Uns estudantes ameaçando, ofendendo, achincalhando outras pessoas. Aqui numa universidade no Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo, foi na PUC, Rio, teve um aluno que foi chamado de escravo, né? Por outro. Ele estava conversando com uma amiga e passou um sujeito e falou assim: Vem cá, você comprou esse escravo aonde? Então, olha o quanto que isso traz de prejuízo. Não só essa moça aqui, Maiara Petruzzo, ela também, infelizmente, causou um prejuízo bastante grande, uma estudante de direito.
E foi muito falado à época, isso foi em 2010, hein? Ó, 2010, a gente está em 2025. Olha quanto tempo se passou e olha o quanto que ela é lembrada. Olha a internet não deixando ninguém sossegado. A Maiara Petruzzo, ela disse que nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. E aí a gente tem que pensar o seguinte, poxa, será que esse caminho, né, da pluralidade da vida nunca vai ser reconstruído? Quando é que a gente vai conseguir ter sossego dentro dos nossos direitos constitucionais? Porque a gente está falando, dentro desse propósito, que o advogado, quando ele assume o exercício de sua autoridade, de sua força de reivindicação e fala, e escrita, ele não pode causar prejuízo a ninguém. Tampouco ninguém deve causar, né, esse tipo, né, de restrição ou de violação ao direito de nenhuma outra pessoa. E aqui eu queria te mostrar uma coisa assim também bastante significativa de como isso acontece. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui no ponto para vocês. Eu estava mostrando para os meninos do tempo de aula anterior e eles ficaram bastante chocados. Como é que um advogado consegue, né, escrever uma situação como essa? Deixa eu colocar aqui para você. Estou botando aqui no ponto. Vamos ver se eu consigo. Olha, vamos lá. Eu vou tirar então esse slide. Vou tentar colocar esse outro que eu quero te mostrar. Olha para essa petição. Olha como que o advogado endereçou essa petição para o magistrado. A gente não precisa nem ler, né? De forma estampada, ostensiva, né? E, infelizmente, com bastante prejuízo, a figura humana está aí. Mais uma demonstração de como nós não estamos preparados, né, para a convivência com o outro, com esse trato considerado urbano, gentil, educado, que é o que a gente vem falando a todo momento. E por conta disso, né, é o que a gente precisa falar no dia de hoje. A gente precisa tentar pensar, né, qual é a ingerência que tem a Constituição em relação a esse contexto. Quando é que, né, a gente vai ter a certeza, dentro dessa nossa porção contemporânea, porque nós vivemos um mundo moderno, né? Quando é que a gente vai saber que esse direito de liberdade de falar o que quer e pensar e escrever, ele encontra restrições, ele encontra limitações. Não sei se tu vai lembrar, só para a gente fazer aqui um ponto de raciocínio, aquele rapaz do podcast, o Monark. Lembra do Monark? O Monark meio que inaugurou, né? Essa questão de retorno ao debate, à liberdade de expressão. Você vê que ele tentou pegar o direito de informação que ele tinha, né, o direito dele se manifestar publicamente, e ele fez tudo às avessas, o tal do monarca, né? Por mais que ele pensasse tudo aquilo, por mais que ele acreditasse ou acredita, não sei, em tudo aquilo que ele falou, se ele tiver aqui, ó, dentro da cabeça dele guardado e nunca abrir essa gaveta e nunca colocar a público, tampouco me interessa, não nos importa o que o monarca pensa, né? Mas quando ele causa um embaraço social, quando ele coloca, né, essa informação para fora, né, significa dizer que ele passa, né, a tornar essa liberdade que ele achava que tinha num prejuízo bastante grande, e que a gente não encontra uma solução ponderada, a gente não encontra uma solução considerada principiológica para defender o monarca, né? E essa é a razão pela qual a gente tem que estar sempre olhando para esse lugar, né, que a Constituição nos coloca, que é o lugar da interpretação sistematizada.
A Constituição é um lugar de burocracias, é um lugar de ortodoxia. E aí, então, essa falta de respeito dos direitos e das lutas que foram conquistadas por meio dos direitos sociais, civis e políticos não pode ser em nenhum momento, né, violado, não pode ser em nenhum momento colidido com os direitos fundamentais. O Samuel está falando, o professor é correto que ele tinha o direito de liberdade de pensamento, mas ele, com a grande influência dele, tem um grande impacto. Assim, ele não tinha o direito de falar o que ele falou. Pensar, ele pode pensar o que ele quiser, mas falar, ele não pode falar. Por quê? As normas constitucionais, elas têm uma característica imperativa e principiológica. Não só, né? Mas o monarca, ele esqueceu de fazer um contraponto e uma fronteira de ajustes com o Código Penal. Todas as vezes, né, que você achar que você pode mais, né, em termos de domínio em relação ao outro, você está perdendo, você está causando um grande prejuízo. Mas por que você está me dizendo isso, Morgana? Porque essa nossa liberdade de manifestação, ela não pode ser utilizada para ultrajar ninguém, para ofender nenhum grupo ou nenhuma outra pessoa. Ela pode ser utilizada como uma linha de raciocínio, né? Como uma linha originária, ó, de intelectualidade, de lugar para pensar, de lugar para a gente poder criar movimentos, né? E condições de críticas, e que essas críticas não sejam, né, ofensivas a ponto de causar uma perturbação. Só que ali o tal do monarca, né? Ele trouxe uma informação, sabe, que não tem mais como ela ser tutelada ou garantida em discursos considerados positivados pelo nosso Estado democrático de direito. Sinto muito, monarca. Então é por isso que o que ele falou é inconciliável, né, com a proteção constitucional que todos nós temos. E para ele não coube, né, nenhum momento a roupinha, né, do direito à informação, do direito à divulgação dos seus pensamentos. Não, não coube. Tanto é que ele agora está exilado nos Estados Unidos praticamente, né? Ele perdeu tudo o que ele tinha aqui no Brasil, o trabalho, a oportunidade dele, né? Exercitar, então, o seu exercício de fala, tudo dele foi considerado desrespeitoso, foi considerado, de ofensa e prejuízo não só a um único grupo, mas a todas as pessoas, né? A todo momento, em todo lugar. Então, por essa razão, todas as vezes que a gente pensar na liberdade de expressão, a gente tem que pensar isso com um certo receio, né? A gente tem que ter um certo temor em relação à liberdade de expressão. Mas por quê, Morgana? Porque ela é difícil, sabe, de ser harmonizada com os demais direitos. A liberdade de expressão é tão provocativa, sabe? De novas interpretações que a gente tem que ter um cuidado bastante grande com ela. Eu não sei se você sabe o que são, crimes contra a honra. Já ouviram falar? Me diz aí. Já ouviram falar em crimes contra a honra? Já. Qual deles vocês conhecem? Me diz um crime contra a honra que vocês conheçam no Código Penal. Ah, muito bom, Claudinei. Isso daí, ó. Calúnia, injúria e difamação. A calúnia, só para você lembrar, é quando a gente atribui falsamente a uma outra pessoa a prática, o cometimento de algum crime, né? Você diz que a pessoa, por exemplo, roubou um determinado objeto, ela furtou, então roubo e furto são crimes, quando na verdade ela não cometeu isso na prática. E aí você tem um apenamento, né? Que é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa praticamente. Aí você vai falar assim, ah, Morgana, mas um advogado ele comete o crime de calúnia? Mas é lógico que ele comete. Olha a quantidade de petições que eu acabei de mostrar para vocês, né, em todas as aulas e agora um pouco mais, que revelam, né, o quanto que o advogado está despreparado. Alguns deles, né, que nos estigmatizam e causam preconceito.
Olha o quanto que eles estão despreparados para a prática da advocacia. Você leu aquela advogada, né, que se considerava a brilhante, a mais importante de Duque de Caxias, falando barbaridades, né? E ofendendo pessoas, porque ela disse que um determinado grupo, né, de pessoas que viviam na sociedade e de serventuários e funcionários eram varistas. Portanto, na cabeça dela, pessoas varistas seriam pessoas que deveriam ser deixadas de lado, que eram os homossexuais. Bom, olha que problema. Se não tem calúnia, tem aí pelo menos, né, um prejuízo bastante grande de um outro crime contra a honra, que é a injúria. E a injúria, né, é um lugar assim gravíssimo, porque todo santo dia, se a gente não vigiar, né, não dizem que para cada dia a gente tem que vigiar constantemente as nossas ações, né? Não é bíblico isso? Pois é, porque a injúria é isso, sabe? A gente vai ofendendo a dignidade do outro, o decoro de uma outra pessoa com xingamentos ou palavras rudes, ofensivas e que vão achincalhando as pessoas. Então, o advogado, na aula passada, que chamou a juíza de idiota, tá aí, ó. Ele injuriou a juíza, né? A advogada que chamou lá os serventuários de varistas, portanto, homossexuais, está aí, ó. Ela ofendendo a dignidade das pessoas, porque existe um agravante na injúria, né? Quando a injúria envolve crimes, de preconceito, de racismo. E você sabe que o crime, né, de homofobia, de preconceito, é uma injúria qualificada. Não só isso, né? A gente tem a difamação, como vocês já disseram aí, né? Samuel, Claudinei. A difamação, ela é um crime que oportuniza alguém ofender uma outra pessoa. Então, atribui a essa outra pessoa, o chamado outrem, né? Outra pessoa, um fato considerado desonroso. É como se a gente, por exemplo, espalhasse uma fofoca, né? E essa fofoca causasse um prejuízo bastante grande aos direitos de personalidade, né? A quem você é no tempo e no espaço social. Por exemplo, dizendo que você trai, né, a sua esposa, a sua companheira, a sua mulher, etc., né? Então, nota que o advogado antes ele se escondia atrás desse guarda-chuva, sabe? O advogado, antes, quando ele estava na defesa dos interesses de alguém, qualquer coisa que ele falasse, ele dizia que estava no calor das emoções. E aí tudo, né, era considerado desculpável. Só que você está vendo que o artigo 7º, o parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia caiu por terra. Então, por isso, mais uma vez, olhar e vigiar, irmão. Porque, do contrário, né, você vai estar praticando dentro dessa nova ordem constitucional e justa, né, e dentro dessa questão que coloca por revogado o estatuto, mais uma vez, ó, traços de prejuízo criminalizante. Então, assim, ó, todas as vezes que você discrimina uma pessoa, todas as vezes que você viola os direitos de uma pessoa, você deixa de ser um homem médio, né? Aquele sujeito temperado. E aí agora não tem mais essa de você se escudar e a OAB ir lá te defender. Como é que você vai se defender de um crime como esse estampado numa petição, escrito, porque foi você, advogado, que escreveu e assinou, né? O documento não está nem apócrifo. Apócrifo é aquele documento sem assinatura, né? Tá lá a sua assinatura com a sua OAB lá embaixo. Olha a quantidade de informações que eu já te passei, inclusive por meio de vídeo, né? De advogados que não sabem se comportar, de advogados que falam barbaridades, bizarrices e provocam, então, esse prejuízo, que é um prejuízo de subversão à nova ordem de ideias sociais. Então, a OAB, sabe, acho que, e também essa ADI, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, vou te dizer, eu acho que foi muito prudente, sabe, essa interpretação, criando, então, uma medida de compreensão de que o advogado não pode estar atrás ou coberto por esse manto. Porque a gente vem vendo, sabe?
aqui nas nossas aulas uma série de exemplos que são assim de uma indignidade tamanha, uma série de exemplos em que esses direitos humanos eles sequer são observados e deixam, né, uma marca bastante grande na subjetividade do outro. Nós temos uma porção, né, enquanto pessoas humanas, nós temos uma porção objetiva, né, você sabe disso, através da boa-fé, e uma porção subjetiva. E aí, a gente não pode ficar dando vazão ao que a gente pensa, ao que a gente acha ou acredita, passando por cima do outro como um rolo compressor, mesmo dentro de uma sala de audiências. E hoje, as audiências, em grande maioria, né, elas são audiências gravadas, né, e são colocadas na internet. E aí, então, não tem como negar, né? Não tem como negar o prejuízo. Morgana, mas eu posso fazer a defesa de um cliente meu sem entrar nesse lugar? Sim, com certeza. Você pode, de uma natureza assim, bastante civilizada, né? Se utilizar, né, do fenômeno da argumentação clara das ideias, né, da civilidade, levantando uma série de problemáticas sem estar nesse lugar da restrição ou da violação de direitos constitucionais ou dos direitos de personalidade. Basta que a gente tenha ponderação. Você quer ver? Eu coloquei aqui, Não faz o ó, mínimo sentido. vou pegar aqui, ó. Coloquei aqui, salvo para vocês verem o quanto que esse advogado ele rebate acusações, mas sem perder a linha. Dá uma olhadinha nisso que eu vou colocar no chat. Que interessante. Acho que vocês conseguiram perceber, né? Pois é, acho que vocês conseguiram perceber, né? Que esse advogado, de tão preparado que estava, ele consegue dizer, inclusive, né, com assertividade, a peça que ele produziu, né? E sabe a vírgula que está lá na página de número 23. Mas por que isso, Morgana? Porque ele estava sendo acusado injustamente de uma prática desviante, né?
da advocacia predatória, como se ele sequer tivesse contato com a cliente dele, e produzisse ações a esmo. Hoje existe, né, infelizmente, uma prática de alguns advogados que sequer conhecem os seus clientes, né, e eles são capitaneados por outras pessoas, e aí as ações elas são praticamente no modelo Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a parte contrária, né, que era uma empresa, estava dizendo, ó, esse sujeito aí, ó, você viu na tela esse advogado, ele pratica a advocacia predatória, ele não conhece nem os clientes dele. Ele foi lá, provou que ele estava fazendo a audiência da casa da cliente dele, uma pessoa bastante humilde, que você pode ver aí. E, portanto, então, ele não estava fazendo nenhum tipo, né, de movimento contrário ao direito. Principalmente, ele sustentou com bastante elegância a boa-fé dele, na contratualidade. O que isso quer dizer para a gente? Que as regras jurídicas, elas não vão vestir a roupinha, né, dos direitos considerados controversos, de prejuízo. A, a ordem constitucional considerada justa, gente, ela é cheia de princípios, né? E vocês devem estar estudando, eu não sei qual é o livro que vocês elegeram de cabeceira, né, para estudar ética. Mas vocês devem estar vendo que hoje falar em ética é muito complicado, né? Porque o ambiente online vai permitir, com uma velocidade bastante grande, com alcance, né, quase que global aí, o anonimato de muitas pessoas, ou até mesmo a utilização de logins e perfis, né, hoje com a inteligência artificial, fakes. E isso é um grande desafio, né? É um grande desafio porque as pessoas estão colocando em xeque, então, essa extensão da liberdade de expressão para dentro, né, de uma atuação que deveria ser garantida, mas para dentro de uma atuação de ameaça, de desinformação, né, de xingamentos, de achincalhes e ofensas. Essa manhã, um aluno me encaminhou um vídeo, acho que feito por inteligência artificial, certamente, né? Em que vários políticos estavam dançando com uma música, sabe? Horrível, um funk bem com muitos palavrões, e vários políticos dançando assim com umas roupas diferentes. E aí ele me perguntou, Morgana, isso aqui fica no lugar do humor ou isso daqui gera um prejuízo de personalidade a esses políticos? E aí foi aí que eu tive que falar para ele, olha, o humor, ele não pode estar tá disfarçado, né, desse lugar em que o exercício da liberdade, da informação, da expressão se torne, né, um lugar de ultraje. Então, tem que ter bastante cuidado. As pessoas, hoje em dia, né, elas estão proclamando, em nome dessa independência que elas têm na internet, elas estão proclamando uma abertura, sabe, desmedida aos prejuízos, do outro em relação ao mundo social. Essa semana, não, acho que foi o quê? Umas 2, 3 semanas passadas, um aluno também me mandou uma informação de que uma escola tradicional aqui no Rio de Janeiro, bastante cara, teria feito a suspensão de alunos porque eles estavam pegando o rosto das meninas e colocando em corpos desnudos, né? E eram assim todas adolescentes. E aí o aluno me perguntou, Morgana, se um advogado tivesse que defender os interesses dessas moças, haveria que se falar, por exemplo, no campo de uma defesa, né? Que eles teriam o direito de serem pessoas livres, com opiniões e crenças, né, a ponto de criarem esses memes. Falei, olha, desculpa, mas, sabe, essa história que no humor cabe tudo, não cabe não, tá? Onde o outro não ri, significa dizer que é ofensa. Então, assim, o direito, ele se pauta muito nisso, né? Na importância que a liberdade de expressão e a liberdade de informação tem amparo, sabe? E traz esse estímulo de uma sociedade que deve ser melhorada constantemente.
Então, essa é a razão para lá de justa de você entender de uma vez por todas, sabe? Considerar que o advogado não pode ter opinião de uma forma desviante da norma, de uma forma desviante da doutrina ou da jurisprudência. O advogado pode ter uma multiplicidade, sabe, de informações a passar para o cliente dele, mas todas essas informações são discutidas, debatidas, focadas e enriquecidas diante do estudo que ele faz em relação ao direito, né, que está sendo ali duelado. Então, assim, ó, cuidado quando você achar, né, que essa sua participação no mundo social pode estar ali presente, né, de modo ameaçador, né, o direito do outro, que não pode não. Aí o Claudinei está falando, eu duvido que a intenção de quem produz esse tipo de material deplorável seja o humor. Pois é. Assim, na hora da defesa, né, como diz um amigo meu, né, quando o oficial de justiça chama, chora no pé da mãe, né? Quando o oficial de justiça chama, aí vai falar: não, eu estava brincando, foi só, né, uma brincadeira de mau gosto. Não, não tem brincadeira de mau gosto no direito, né? O que tem é uma ofensa à imagem, uma ofensa à honra, à intimidade, à privacidade, e é todos esses crimes, né, que a gente leu, 138, 139, 140 do Código Penal. Mas por quê, Morgana? Porque eles mexem com os direitos considerados fundamentais. São os mínimos existenciais de todo e qualquer cidadão. Esses direitos, né, eles não são só individuais, como são também coletivos. Então, a gente tem que ter um cuidado bastante grande também em relação a determinados grupos humanos, né? Você viu a menina, a estudante de direito, mandando matar um nordestino. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de um nordestino. Quem é esse nordestino que ela está dizendo para mandar matar e afogar? Né? Então, assim, atinge erga omnes, toda e qualquer camada, né, que se sinta vexada, que se sinta ultrajada por isso. Algum tempo atrás saiu uma notícia nos jornais, mas isso faz acho que uns 6, 7 anos, em que uma charge, olha só, uma charge ela mexia com as fileiras de corporação. Era uma charge que fazia assim, ó, soldados da polícia desenhados, né, em forma de história em quadrinhos, sendo confundidos no carnaval, se eles eram realmente policiais ou se eles eram os bandidos, né? A charge mexia com essa coisa. Tem até hoje na internet, se você procurar, você acha. E aí o pessoal, né, ficou falando o seguinte: ai, mas essa gente também é chata. Na minha época, né, não tinha bullying. Na minha época, a gente era beliscado, era mordido, era socado e a gente devolvia com o soco. Para com isso, gente. Para de falar desse jeito que na sua época era assim. Não, nunca pôde na sua época, né? Eu tenho absoluta certeza que na sua época também se buscava o equilíbrio, a harmonia, a satisfação social, né? Talvez na sua época você não conhecesse, né, determinados conceitos, como por exemplo, né, a gente não pode incitar a violência, a difamação, o discurso de ódio, a propagação da desinformação, né? Talvez a gente não soubesse nisso naquela sua época, mas que o direito sempre existiu, sempre foi superior a tudo isso. Samuel está falando. Houve uma época, professor, em que os advogados foram denunciados ao compartilharem figurinhas que instigavam a discriminação racial. Viu essa? Não, essa daí não vi, não, ô Samuel. Se você tiver aí na internet, coloca aqui para todo mundo ver. Essa daí eu não vi, não. Fiquei curiosa agora. A grande questão, né, das pessoas acharem que naquela época se podia tudo e hoje todo mundo é mimizento, é Enzo, né? Ah, aquele ali é um Enzo. Ó, isso aqui até me causa um certo asco, sabe? Dizer que a pessoa é um Enzo, que a pessoa é uma, né? A outra é Valentina. Ah, porque é Valentina, não sei o que, né? O nome de herdeira. Não, para com isso. A gente tem que ler mais, a gente tem que se desenvolver mais como pessoa. A gente tem que construir um espaço que seja possível. Então, assim, dizer que o tal do monarca tinha liberdade, né, de expressão, não tinha nada. Ele estava mexendo com um aspecto essencial que é o direito humano de todo mundo, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui para tentar entender.
Deixa eu ver se abre prática de racismo recreativo. Ah, isso também é ótimo, né? Eu acho que essa coisa do racismo recreativo é ótimo. Como se a gente pudesse, né, ficar sapateando em cima das pessoas. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região condenou a pagar R$ 50.000, né? Piadas racistas em grupo de WhatsApp. Olha só. O empregado juntou os prints, fez uma ata notarial, isso aí. Disse que o sócio falava no grupo que o seu cabelo era ruim. Havia associado sua imagem de maconheiro e traficante. Veja bem, olha isso. E o pior, né? Um escritório, cara, né? Um escritório. Olha isso. Pediu desconsideração das provas documentais e afirmou que não tinham caráter institucional. Terrível isso, terrível, terrível, terrível. Valeu, Samuel, pela contribuição. Terrível isso. Terrível. Então, assim, ó, olha o quanto que isso, né, é indigno, olha o quanto que isso desorganiza as ideias sociais. E aí, mais uma vez, lembra que eu falei na aula passada? Aí todo mundo, né, entra numa loucura, né, aqui, de falar coisas como se pudesse, e leva para o sistema de justiça. Aí o sistema de justiça, que já está cheio de ações judiciais de grande natureza, ele ainda tem que se preocupar, então, com essa produção de conteúdo, né, que coloca por terra, inferioriza pessoas, subalterniza, né, mexe com todo o seu traço de construção social. Isso é muito ruim. Então, assim, ó, a liberdade de expressão, se a gente for parar para pensar, ela traz um aspecto problematizante bastante grande agora, né? Especialmente até pelo exemplo que o Claudinei deu, porque essas questões atinentes, né, ao prejuízo do outro, ele é de movimentação exponencial, né? Ele se multiplica rapidamente. Parece aquele filme Gremlin, né? Se multiplica rapidamente. Mas por quê, Morgana? Porque uma só pessoa que compartilhar isso, fizer um print, né, que fizer um comentário, já é suficientemente capaz dessa informação chegar a tantos outros lugares, né? Então, isso vai se avolumando, se avolumando, se avolumando, e aí chega a um movimento em que a gente não consegue mais distorcer, né? Porque aquilo já foi tão, ó, né, complicado, já foi tão torcido, 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 que é, as decisões judiciais precisam ser propagadas, né, prolatadas em alto vulto, porque tem que doer no bolso dessa pessoa. Claudinha está falando, acredito que quem fala o que bem pensa, sem se preocupar com a verdade, merece ser punido com os rigores da lei. Semana passada, um tribunal de justiça no Rondônia foi instaurado um PAD a dois servidores por falar o que bem entendem no grupo de Whats, com fake a respeito do tribunal. Pois é, a gente viveu, né, tempos sombrios. A gente não vai entrar aqui no campo da política, porque isso é muito nevrálgico, né? Falar de política é muito complicado, né? E tudo que a gente falar vai criar um movimento, né, de especulação, e de ineficácia, né? A boa compreensão do que a gente está dizendo aqui. Mas a gente viveu um tempo sombrio, onde todos nós fomos objetificados, né? Nós mulheres, nós pessoas idosas, nós pessoas gordas, nós pessoas negras, nós pessoas portadoras de deficiência, nós fomos objetificados, né? No momento em que algumas pessoas mais necessitavam de amparo público, elas foram achincalhadas. Então, assim, muitas pessoas morreram pela promoção do ódio, da violência gratuita, da discriminação, especialmente alguns grupos, né, em relação à raça, ao gênero, à sua orientação sexual, à sua orientação religiosa, étnica. Então, assim, ó, o advogado, ele não pode ser essa pessoa, sabe, cheia de toxicidade. O advogado precisa ser essa pessoa despojada desse comportamento inútil, ilegal e violento. E essa é uma razão para lá de clara de você entender que o artigo 7º, parágrafo 2º, ele precisou ser retirado da lei, revogado, porque se permanecesse,
esse assédio constante, comportamental, persistente, sabe, indesejado e violador, ia continuar causando medo em outras pessoas, ia continuar deflagrando ansiedade, constrangimentos, desconfortos, porque o advogado, antes, numa sala de audiência, ele batia no peito e dizia: estou defendendo o meu cliente. Aí, com isso, ele consubstanciava ameaças, perseguições, ele divulgava informações que não eram, né, não eram assentadas na verdade, daí eles praticavam os crimes de calúnia, né? E muitas das vezes faziam comentários extremamente ofensivos e invasivos, né? Levantavam a vida das pessoas, né? Sarqueavam, né? Como dizem a prática policial, ou algumas pessoas dizem, né? Levantava a capivara, né? Das pessoas. E aí, então, isso prejudicava demais a dignificação da pessoa humana dentro da sala de audiência. E aí o sistema de justiça começou a virar um ambiente hostil, tóxico, sabe? Um ambiente de bastante prejuízo por conta desses comportamentos. Então, hoje, a opinião do advogado, hoje, a visão que ele tem em relação àquela pessoa que é o ex-adversus dele ou do cliente dele, não pode ser distorcida da realidade. Para ele poder falar qualquer coisa divergente, ele vai precisar comprovar. Porque se ele não comprovar, meu irmão, ele vai pagar do bolso dele uma responsabilidade civil, ele vai pagar do bolso dele, né, uma responsabilidade penal, porque você vê uma pena de detenção acumulada com multa muitas das vezes, né, no 138, 139, 140. E essa foi uma porção, sabe, de vigilância, foi uma porção de controle que fizeram através dessa ADI. Porque esse sujeito advogado, né, esse que a gente está o tempo todo batendo na tecla que ele não pode estar nesse lugar porque está despreparado, ele criava um ambiente muito delicado, sabe, muito desequilibrado e conflituoso. E aí, então, ao invés dele trazer informações que pudessem ele defender o cliente dele ou desdizer, né, a parte contrária, ele criava esse ambiente que era concentrado de poder. Ele falava tudo o que ele queria, né, e ele estava ali sempre sob um manto, né, da possibilidade. E nada acontecia com esse advogado, né? Ele tinha voz suficientemente presente numa sala de audiência ou até mesmo nos balcões administrativos de uma delegacia, de uma prefeitura, onde quer que ele fosse, para atacar as pessoas. Então, hoje, não mais. Ele tem que ser respeitado, o advogado, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser tratado de maneira cordial e civilizada, mas esse advogado não tem mais o direito de ser um sujeito intolerante em relação aos outros. Outro dia eu estava lendo um livro bastante interessante que dizia assim que a intolerância, ó, olha só, a intolerância não tolera a intolerância. Então, assim, ó, todas as vezes que há a disseminação, né, de uma intolerância, a gente não pode tolerar essas tensões sociais. Que aí o sistema de justiça tem que ficar a todo momento, né, tentando enquadrar as pessoas, dizendo: olha, você tem que fazer uma promoção de um ambiente considerado possível de convivência. Você, poxa, mas será que você, advogado, já não sabe? Né? Você precisa ficar o tempo todo dando braçada nesse oceano de ilegalidades, de crimes, você mais do que ninguém, você tem que saber regular a si próprio, a regular a sua própria conduta, né, de prática. Então, a liberdade de expressão, quando a gente dá uma olhadinha nela na Constituição, né, no artigo 5º e também no 220, quando fala, né, de medidas de fala nas redes sociais por parte das das emissoras, né, de rádio, TV e impresso, ela coloca limites bastante claros, sabe? Ela coloca limites a todas as pessoas. A grande questão é que aqui no Brasil a gente tem um prejuízo de extensa gravidade, que é de achar que a gente não deve preservar os direitos do outro. A gente tem é, o direito de abusar, né, da tolerância e da boa-fé do outro, quando, na verdade, a gente está deturpando a lógica, jurídica. Então, o que eu quero colocar para vocês no dia de hoje é que
Essas questões, sabe, cheias de diretrizes voltadas ao mundo do extremismo, da violência, sabe, das notícias falsas. Tem advogado que coloca notícia falsa dentro da petição, né? Essas questões que envolvem práticas de crimes que não são comprovados, que violam direitos dos outros, a gente sabe, né? Exato, exato, Claudinei, você está certíssimo, a gente sabe que isso traz um mundo de responsabilidades, né? Então, assim, ó, todas as vezes que a gente quer evitar problemas, a gente entra nesse lugar, sabe? Quando a gente quer evitar, a gente entra nesse lugar, que a gente recruta os bons. A gente está diante das pessoas que são equilibradas, das pessoas que trazem uma regulamentação e equilíbrio de direitos entre a liberdade de expressão, né, e tantos outros direitos e valores dos outros, deixando de fora todo e qualquer prejuízo, até porque você sabe mais do que eu, né, que essas questões que transcendem as fronteiras da boa-fé e da regulamentação do que é justo, do que é ideal, estão também traçadas em tratados internacionais, né? Então, a gente tem que ter também esse conjunto informativo dessas questões que são globais, porque muitas das vezes esse advogado que está fazendo uma informação jocosa de achincalho de prejuízo num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp, pode transbordar o seu próprio território e isso parar em outro lugar, né? Então, a gente tem que ter a certeza de que a gente, como advogado, a gente vive no mundo real e esse mundo real é um mundo com cores de direitos e deveres. Porque se ele assim não o fizer, ele vai ter que remover de uma vez por todas quem ele é, nessa disseminação de conteúdo negativo. Então, assim, eu queria trazer para vocês essa informação sobre a imunidade, né, para que você possa estar aí, ó, né, com bastante assertividade, perfilado no caminho do bom, do justo, do correto. Porque é o que eu venho falando para vocês, sabe? Advogado, ele não faz uma leitura de prejuízo em relação a uma norma. Ele pode até, ó, pegar a norma e flexibilizar, né? Ele pode até pegar a norma e elastecer, mas ele não pode tornar uma norma um lugar de regulação, da prática desviante, da prática do incorreto, porque senão ele vai ser chamado. E aí, então. É tempo suficientemente preciso para que a OAB te encontre. Ah, Morgana, mas tem muita gente aí, ó, que é advogado que escreve essas coisas para o juiz aí, ó, e a gente não vê, né? E a gente não vê ele sendo punido. Não, a gente só não está vendo, mas que ele tá, já foi chamado faz tempo, né? Então, assim, ó, vamos nos educar, vamos nos alfabetizar para o bem, sabe? Vamos ter uma prática considerada cidadã em relação ao outro. Né? E o advogado, 3 vezes, 4, 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa, ele tem que ser, ó, um sujeito permanentemente consciente e informado. Então, eu faria, como uma tratativa aqui de consideração final ao nosso encontro, que você pudesse ler um pouco mais, especialmente sobre os escritos do ministro Lewandowski, do Toffoli, do Barroso em relação à liberdade, de expressão, para que a gente não caia nesse lugar achando que esse é um diálogo, sabe, revirado, que esse é um diálogo, em que não dá em nada, né? Porque são através dessas perspectivas que a gente tem a possibilidade de melhorar a sociedade. Eu acredito piamente, sabe, como eu venho falando para vocês, que a propagação prejudicial de discursos negativos só faz com que a gente atrase no tempo, né? Existem sociedades que estão anos-luz melhoradas em relação à nossa sociedade brasileira, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas está me censurando, né? Eu estou sendo calado, censurado. Não, você não está sendo censurado, você está sendo colocado no seu lugar, no lugar correto, né, no lugar em que você deveria ter estado a todo instante, não teve, porque você não teve cuidado em relação ao outro, porque viver é ter cuidado com o outro, né? É ter a empatia necessária para você não disseminar nenhum tipo de prejuízo em relação à sociedade. A sociedade precisa ser um lugar considerado seguro, inclusivo, sabe, plural,
e propício para as relações humanas e não um lugar de prejuízo. É, então, eu faço assim esse apelo, sabe? Dá uma lidinha nos escritos do Toffoli, do Lewandowski, do Barroso, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Vocês acham que na internet com facilidade, sabe? Os julgados deles em relação a essas questões que envolvem a liberdade da expressão, a questão do trato do advogado em relação ao outro, e especialmente, né, você acreditar que hoje você não se esconde mais sob o manto dessa imunidade profissional. Qualquer expressão utilizada por você que seja antiética, que venha ofender ou desmerecer pessoas, você vai ser chamado pela OAB e ela vai exercitar o controle dela, sabe? De uma maneira bastante apropriada para mostrar o quanto que te falta de cortesia e urbanidade no exercício da prática da advocacia. E aí eu quero te agradecer hoje mais uma vez, né? E sempre por você ter estado aqui comigo. Vou permanecer no chat para tirar dúvidas em relação a esse nosso discurso do dia de hoje. E para você que está satisfeito, a gente se vê, né, em aulas futuras. Temos mais duas aulas dialogadas e depois todos os nossos encontros são pontuais para tirar dúvidas em relação a algum ponto que tenha ficado em prejuízo para você de conhecimento, tá? Valeu, obrigada, eu tô aqui. Ah, é, tá lá, né? É, aí a água entrou lá fora. Eita, deve dar um carapanã da porra ali, né, tio? Ué, doido. Agora que tá bom pra médica, não, você não gosta. Não dá pra não, a dica é pra pescar.